E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo, mais uma vez, falar um pouquinho sobre os meus hábitos alimentares, minha vida na pandemia, porque eu gravei um vídeo anteriormente falando sobre como que os meus hábitos mudaram durante a pandemia e como que isso repercutiu, digamos assim, no meu corpo, enfim. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre alguns detalhes, porque, enfim, especificamente sobre a questão de dieta, enfim, de hábitos alimentares. Eu não falo dieta porque é uma palavra, enfim, não gosto muito, mas para ficar bem claramente, né, que é sobre isso que eu estou falando. Porque, enfim, eu não tenho o intuito aqui de ser irresponsável ou de ditar regras e dizer que o que eu fiz, o que eu faço é o correto e deve ser seguido, passar uma receita, né, de como proceder. Jamais seria isso. Eu acredito que cada corpo é um corpo, cada vida é diferente, cada pessoa é guiada por objetivos diferentes e cada pessoa sabe se está bem consigo mesma ou não. Eu não estava, acredito que, enfim, né, como eu falei no início, a pandemia estava todo mundo, enfim, bastante transtornado, mas também foi um momento de olhar para si mesmo e perceber aquilo que podia ser melhorado. Então, todas as mudanças de hábitos que eu fiz foi nesse sentido, né, de analisar o que não estava muito legal e tentar mudar. Então, irresponsável seria alguém que, sei lá, me ouvir, que é uma pessoa completamente aleatória da internet, falar e aí querer seguir alguma coisa que eu falo, né? O ideal é sempre, enfim, se você está pensando em mudar seus hábitos alimentares, é procurar um nutricionista, né? Uma pessoa, enfim, profissional nessa área. Se você pensar em praticar exercícios físicos, é procurar um educador físico, um personal trainer. Mas convenhamos, né? A gente sabe que a realidade, principalmente no povo brasileiro, é que as pessoas não têm acesso a esse tipo de serviço, mas se você tem, é o ideal, é procurar, ou então procurar pessoas especialistas no assunto. Tá cheio de vídeos no YouTube de nutricionistas falando, de educadores físicos falando, de pessoas com muito mais experiência do que eu. Eu tenho experiência somente sobre a minha vida e mesmo assim eu não estou bem certa se o que eu faço é bom ou ruim, só o futuro vai me dizer. O que eu posso dizer é que por enquanto eu acredito que eu estou melhor do que eu já estive. Então é a partir desse ponto de vista, dessa perspectiva, que eu venho aqui falar com vocês mais uma vez sobre isso. Eu falei no último vídeo que 3 hábitos foram os mais essenciais assim na minha mudança da minha rotina, enfim, dos meus hábitos de vida durante a pandemia, que foi a questão da corrida, né, de uma atividade física contínua, assim, praticada com frequência, do corte de consumo de bebida alcoólica e do jejum intermitente, que é um assunto bem polêmico. E aí eu vim falar um pouquinho mais sobre esse último aspecto. Na verdade, a questão da dieta, assim, sempre foi uma coisa que nunca, enfim, a questão da dieta nunca me atraiu. Eu nunca tive comprometimento para seguir uma dieta. Aí, quando eu era adolescente, enfim, era muito comum, e acho que até hoje eu que não presto mais atenção nessas coisas, revistas de dieta, né? Na época a gente não tinha acesso à internet, assim como a gente tem hoje, para conseguir, enfim, receitas, enfim, milagrosas, né, que prometem benefícios para o seu corpo. Então a gente trocava revistas, enfim, era uma coisa que você ia no salão de beleza, tinha revistas que falavam de dietas, e aquilo me chamava um pouco de atenção, né, dieta da sopa, dieta dos pontos, mas eu nunca consegui ter comprometimento nenhum com nada disso. E, tipo, dieta das sopas, eu comia sopa um dia, no outro dia eu já nem lembrava mais que eu estava fazendo dieta. Então eu não gosto de nada que restrinja, o que me diga o que eu tenho que ou não tenho que comer. E é esse um dos maiores benefícios da pandemia. Eu sei que chega a ser, enfim, até triste a gente falar em benefício da pandemia, que é uma coisa que é desgracenta pra caramba, tá todo mundo sofrendo, gente perdendo familiar, gente perdendo a vida, em falar em benefício, mas tentando ser otimista, isso é uma coisa que mudou na minha rotina, que eu poderia ter ficado, enfim, bastante afetada e triste, mas que no final das contas contribuiu, que é a não necessidade de ter um hábito alimentar regrado e forçado, no sentido de que, como eu não tenho obrigações fora de casa atualmente, eu não preciso comer determinadas coisas antes de sair de casa, ou fazer refeições em horários em que eu não estou a fim de comer. Então,
Isso pra mim, assim, sempre foi uma coisa que me incomodava bastante, sabe? Ter que sair de casa e levar um lanchinho que às vezes na hora não é aquilo que você quer comer, você não tá afim de comer uma barra de cereal, você queria comer uma fruta fresca e não tem. Uh, e também ter que, enfim, quando eu morava no Brasil, por exemplo, dava aula em 2 turnos. E de tarde e de noite. Então, às vezes eu acordava, né, de manhã, tomava um café, fazia, enfim, as atividades que tinha que fazer por casa. Antes do meio-dia, pelas 11 horas da manhã, eu já tinha que almoçar, então, às vezes eu nem tinha digerido o café da manhã direito, eu já tinha que almoçar e tinha que almoçar. Não tinha como ir para a escola dar 4 períodos de aula sem ter comido, porque já no primeiro período minha barriga ia começar a roncar e eu ia me sentir fraca e não ia conseguir dar aula. Então eu tinha que comer, e aí no intervalo comia aquilo que tinha disponível, porque era 15 minutos de intervalo até o próximo período depois do recreio. Às vezes comia pastel, comia fritura, e aí também na saída de um período, de um turno para o outro, era questão de 40 minutos de intervalo entre uma escola e outra. As coisas absurdas, assim, que daí também comia qualquer coisa que tinha ali. E aí chegava em casa tarde da noite, às vezes, enfim, comia o que também tinha disponível, se era o resto do almoço ou não era, às vezes não era necessariamente aquilo que você, o seu corpo estava disposto, o que estava desejando comer, né? Você não tinha muito tempo para ouvir, enfim, e buscar suprir as necessidades do seu corpo. Sei que isso é uma conversa, assim, bem de, né, ai, que problemão, ela tinha que comer, né? Problema é a pessoa que não tem o que comer, a pessoa que passa fome, ou por sorte do destino, graças a Deus, ou seja lá o que for que vocês acreditem, mas eu nunca passei fome na minha vida, nunca sofri de escassez de alimento, né? Nunca vi meus familiares passando fome, isso nunca foi uma realidade na minha vida. Já houve, assim, digamos assim, escassez de alguns alimentos, porque boa parte da minha vida eu morava no interior, então era distante da cidade, então se acabava um determinado tipo de alimento, enfim, às vezes tinha que esperar uma semana, 2, até um mês para poder ir para a cidade de novo fazer compras. E durante ali da vida de estudante, né, morava na casa do estudante, às vezes não tinha nem geladeira em casa, não tinha fogão, tinha que comer o que tinha no restaurante universitário e o que tinha disponível ali, às vezes fazer, sei lá, um sanduíche, comer alguma coisa de fácil preparação, mas isso não é passar fome, né? Passar fome, como é que se diz, em regular basis, né? Todo dia você comer agora e sem saber se vai ter o que comer no outro dia. Não é dessa realidade que eu tô falando, ainda bem, tá? Eu tô falando de alguém que tem comida, tem acesso à alimentação e que pode, dentro de alguns limites, escolher o que vai comer. Então, é o que eu chamo e que eu vinha a descobrir, né, que existe um nome para isso, que é a chamada dieta intuitiva, que é basicamente você ouvir de dentro de você o que você deve e quando você deve comer. Então não é uma necessidade que vem de fora para dentro e sim de dentro para fora. Isso é uma característica nossa enquanto ser humano, enquanto ser vivo, enquanto animal, que a gente tem desde a nossa infância e a gente vai perdendo aos poucos, né? Um bebê sabe quando ele está com fome, um bebê sabe quando ele está saciado, uma criança também sabe que ela está com fome e quando ela já não quer mais comer. Só que acontece, a gente é educado a comer em determinados horários, né? Ter ali o horário das refeições. Os nossos pais meio que forçam a gente a comer o que eles acreditam que seja o que a gente precisa comer, a gente terminar de comer o que está no prato, né? Não deixar a comida no prato. Isso vai modificando a nossa, enfim, mentalidade. A gente aprende que se a gente se comportar bem, a gente vai ganhar um determinado tipo de comida e como um prêmio, né? Vai ganhar um chocolate, vai ganhar alguma coisa nesse sentido. Enfim, a gente acaba associando comida com outras coisas que não necessariamente a nossa nutrição e o nosso bem-estar. Então, a dieta intuitiva, enfim, para mim, assim, é uma busca de autoconhecimento, de conhecer o meu corpo, os meus limites, as minhas necessidades, de ouvir o meu corpo e não, enfim, aquilo que eu estou habituada ou que a sociedade diz que eu tenho que comer. Então, é basicamente comer tudo que eu tenho vontade. Aí, claro, né, a pessoa, ai, nossa, eu tô com vontade de comer, sei lá, salmão na crosta de gergelim, com aspargos. Não, também não é assim, né, o que tem em casa, o que eu tenho disponível e na medida do possível
enfim, eu tô com muita vontade de comer uma coisa doce. Às vezes não é do chocolate que teu corpo tá com necessidade, às vezes aquele doce é da própria frutose, então, sei lá, come uma fruta, com uma banana, que a sua vontade de comer doce vai passar. Sabe aquela ansiedade que você tem, às vezes, de ficar mastigando alguma coisa? Vontade de ficar, né, mastigando, sei lá, eu gosto de comer cenoura. Às vezes eu falo com minha mãe por vídeo, eu tô mascando uma cenoura, ela fica, o que você tá fazendo? Mas é uma coisa que me sacia e que eu sei que se meu corpo tá pedindo por isso, na verdade não tá pedindo por um salgadinho, não tá pedindo por uma barra de chocolate, sabe? Às vezes são coisas mais simples e eu só não tô querendo ouvir porque eu tô pensando que, enfim, vontade de comer doce é igual a vontade de comer chocolate, e não é. Então, isso foi um dos maiores benefícios da pandemia. Que horror falar isso, né? Mas é verdade, é de poder ouvir o meu próprio corpo e atender às necessidades e decifrar essas minhas vontades e não comer quando eu não tô com vontade de comer, não comer quando eu não tô com fome, só pela obrigação de comer. É um reconectar-se, né, consigo mesma. Eu acho que... E também isso não tem nada a ver com restringir calorias, restringir alimentos. Se eu tô, assim, enfim, com muita vontade de comer fritura e não tô afim de comer fruta, olho pra fruta, não tenho vontade, não vai me saciar, eu vou comer fritura, eu vou comer um salgadinho se eu tô afim de comer. Mas aí, sei lá, eu vou tentar não comer o pior possível, o isopor amarelo, sabe? Então, algumas... Enfim, o respeito com o seu próprio corpo, né? Se você puder optar entre uma coisa que é óbvio, que é claramente que vai te fazer mal, tipo usar um caldo de galinha para fazer um arroz, ou usar um alho in natura para, enfim, refogar e fazer seu arroz, o que você vai usar? Eu vou usar o alho, porque eu sei que aquilo ali não vai me prejudicar, pelo menos não tanto quanto um caldo de galinha, né? Que a gente sabe que deveria se chamar câncer em cubo. Então eu tento não ficar paranoica com nada disso, de alimentação, assim, exacerbadamente. Não olho dieta, não olho nada, porque, enfim, dieta... Mas os nutricionistas que me desculpem se isso for ofender alguém, assim, eu acredito que a profissão é, enfim, extremamente necessária, que várias pessoas precisam, mas eu não me adapto bem e não acho que eu precise também. Enfim, essa regra, né? No café da manhã você vai comer um pote de iogurte, tá? Isso eu não tô afim, eu não quero comer. Então eu não consigo seguir essas regras, eu não me adapto bem e essa dieta intuitiva é o que eu me encontrei. Deixa eu tomar um gole do meu café. Que eu falo, né? Poxa. E aí, junto com a dieta intuitiva, veio o jejum intermitente. Foi uma coisa, levou a outra, mas... Então, no primeiro vídeo que eu falei anteriormente sobre, né, esses hábitos que mudaram durante a pandemia, eu já falei do jejum intermitente, porque eu tava com aquilo na minha cabeça, que tava todo mundo, enfim, as pessoas bastante assustadas quanto a isso, e eu queria falar a respeito. Mas eu acho que, anteriormente, assim, ao jejum intermitente, a questão da dieta intuitiva é com certeza o mais importante, é o que antecede. Então a questão do jejum é bastante complicado, no sentido que é mal visto, as pessoas não costumam ver com bons olhos. Assim, as pessoas vão ter preconceito em relação a muita coisa, só um parênteses, assim, né? Por exemplo, eu postei uma vez no Instagram que, faz 3 meses que eu tô sóbria, né? Não bebi mais. Aí veio, acho que uns 2 ou 3 amigos falaram, perguntar se estava tudo bem comigo, se eu estava doente, tipo, muito engraçado, porque se você posta, sextou com um fardo de cerveja, ninguém vai vir perguntar se você está doente. Agora, se você parou, as pessoas já ficam preocupadas. Outra eu postei uma foto que, sei lá, do ângulo que eu tava, dava pra ver que eu tinha perdido um pouco de peso também, vieram perguntar se eu tava bem. E eu não sei porquê, sabe? Isso não é um preconceito com pessoa magra, não tô falando nada disso, tá? Mas é só um modo das pessoas entenderem os hábitos das outras. Geralmente, não importa o que você vai fazer, sempre vai ser visto, enfim, com um certo tipo de... Não é preconceito, mas... Enfim, a questão do jejum intermitente, então, não é diferente. Muita gente não olha isso com bons olhos. Eu conheço pessoas que já ficaram dias, semanas sem comer, pelos motivos que for. Não é o meu caso. Eu
tenho praticado nessas últimas semanas o jejum de 16 horas, que eu fico 16 horas sem comer, e nesse intervalo de 8 horas é o intervalo que eu como tudo aquilo que eu tenho vontade e não passo vontade de comer nada. E se antes das 16 horas eu sentir que eu tô com fome, que eu tô com vontade de comer, eu vou quebrar esse jejum, não tô nem aí, não tenho compromisso com ninguém, só comigo mesma. Mas geralmente eu fico muito bem nessas 16 horas, às vezes até fico 17, 18, e não me faltam nutrientes, eu tenho me sentido bem melhor, bem mais ativa, incluindo e principalmente o meu pensamento, ele flui muito melhor, eu consigo pensar com mais clareza, tomar decisões mais assertivas e percebo que o meu metabolismo está muito melhor, sabe? Essas pessoas que às vezes ficam dias, semanas sem conseguir fazer as necessidades fisiológicas, pois é, isso não acontece comigo. Já acontecia quando eu tinha essa rotina louca de comer sem ter vontade, comer sem ter fome, comer porcaria na rua. Às vezes eu ficava alguns dias sem conseguir ir no banheiro. E você pensa uma coisa tão básica do teu corpo, que é comer, se alimentar, dormir, fazer as necessidades, e você não tá conseguindo. Então, aí tem um problema, né? Nesse caso, eu acho que tá tranquilo. E, enfim, é uma coisa que tem funcionado pra mim porque vai ao encontro, vai de encontro. Eu nunca lembro dessa regra gramatical, me desculpem se eu errei. Mas que combina com essa ideia da dieta intuitiva. Então, é de comer quando eu sinto vontade, de comer quando eu tenho necessidade. O objetivo de fazer um jejum intermitente, no meu caso, não é buscar perda de peso, até porque eu já não estou me pesando já faz algum tempo. E não é, enfim, porque até quando eu não estou ali no momento de jejum, que são as horas que eu estou comendo como qualquer coisa que eu tenho vontade. Hoje, por exemplo, eu almocei um pratão de macarrão. A pessoa que está pensando em perder peso não faria isso, mas eu me sinto bem melhor assim. Escrevam aí nos comentários a opinião de vocês sobre essas minhas duas práticas alimentares aí, a dieta intuitiva e o jejum intermitente. Digam aí se vocês têm alguma experiência com alguma dessas dietas, digamos assim. Não pretendo aumentar minhas horas de jejum, né? Tem pessoas que fazem 18. Eu já cheguei a fazer 18, mas não é o objetivo, era só porque, enfim, eu acabei me distraindo fazendo outra coisa, esqueci de comer. E tem pessoas que ficam 24 horas, 36 horas, que vão ficar uma semana, mas aí eu acho que é pesado, não é meu objetivo, não tô tentando provar nada pra ninguém, nem pra mim mesma nesse sentido. É só me sentir melhor comigo mesma e funcionar melhor enquanto corpo, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!